falar sobre a microcefalia, sobre o Zika vírus, um problema sério que já é motivo, na verdade, de emergência global por causa aí dos danos e estragos que tem feito aí nas mulheres grávidas e principalmente nos bebês. Faz causa. E a minha convidada já está aqui ao meu lado, a doutora Renata. Para a gente começar com as perguntas, né, que nós temos das ruas aí, das telespectadoras, eu tenho escutado muitos relatos de mulheres, poxa, eu queria engravidar, queria, mas agora eu vou esperar um pouquinho por causa do Zika vírus. É prudente a mulher segurar um pouquinho agora uma gestação? Sem dúvida, está muito frequente a incidência do Zika vírus. Realmente, a associação com a microcefalia entre a infecção durante a gestação com o Zika vírus e a microcefalia parece ser muito forte. Então, parece ser realmente a causa de tanta paciente com microcefalia. E é prudente para aquela paciente que é jovem, que tem abaixo de 37 anos, ou até 38 anos, que ela espere um pouco para observar como é que vai ser o comportamento da infecção durante esse ano. O que se observou no ano passado é que houve um pico entre maio e junho de infecção pelo Zika vírus. É uma infecção nova, não se sabe muito o comportamento epidemiológico, mas essas doenças infecto-contagiosas, elas normalmente obedecem uma regularidade, a uma sazonalidade, sabe? Então, até maio, junho desse ano, eu tenho pedido para algumas pacientes esperarem e observarmos como é que a gente vai se comportar em relação a essas pacientes, se a gente vai liberar ou não. Doutora, qual o período mais seguro, então, para a mulher engravidar? Só vai ser depois de junho que a gente vai poder responder realmente essa questão. Infelizmente, ainda não está seguro. A gente tem visto que houve uma queda da infecção pelo Zika vírus, mas ainda continua muito alto, casos novos surgindo de Zika vírus. Não se sabe muito bem como é que vai ser o comportamento do vírus esse ano. Os vírus são agentes que têm uma mutação, desse 2016, eles têm uma mutação muito grande, o comportamento deles muda, a imunidade da população em geral muda. É uma doença infecto-contagiosa que depende muito do controle ambiental, então as medidas de saúde pública podem ter muito impacto na redução. Então, tudo isso vai mudar o comportamento do Zika vírus. Ok, só agora em 2016, em janeiro de 2016, foram 928 casos de Zika vírus. Nós somos às ruas, temos algumas perguntas aí das mulheres. Vamos para a primeira pergunta. Renata, existem casos em que só podem descobrir a doença depois que as crianças nascem? Na verdade, o acompanhamento ultrassonográfico para qualquer gestação é fundamental. E nessa patologia específica, o acompanhamento com a medida daquele perímetro cefálico, que é a medida da circunferência craniana do bebê, junto com a medida do diâmetro biparietal do bebê, e o segmento disso vai fazer o diagnóstico, na maioria das vezes, dentro do útero, né? Intraútero, durante a gestação. Habitualmente isso tem se manifestado depois de 25 semanas, mas é possível, eu já acompanhei um caso mesmo, que a gente conseguiu ver essa alteração no tamanho da cabecinha do neném bem antes. Existe um tamanho um normal para cada faixa da idade gestacional. E se aquele tamanho está discordante, está menos do que 2 desvio padrão, que a gente chama que se está discordante, a gente já começa a suspeitar que possa haver microcefalia. E hoje, como a causa mais frequente que se tem atrelado à microcefalia é o Zika vírus, então a gente presume que possa ter tido uma contaminação pelo Zika vírus. Ok, doutora, temos uma próxima pergunta. Olá, doutora Renata. Eu gostaria de saber se a mãe tiver o Zika vírus durante o período de amamentação, se ela pode transmitir para o bebê. Olha, uma pergunta Essa bem é interessante aí, que muitas muito mulheres têm essa dúvida, né? Que estão em excelente fase de pergunta. amamentação. É. Ele foi realmente encontrado, foi isolado o vírus no leite materno. Então, naquela mãe que está com a suspeita de ter uma doença exantemática por Zika vírus, deve-se desaconselhar a amamentação durante aquele período. E aí, como eu te falei, é uma infecção muito nova, a gente está aprendendo com a infecção pelo Zika vírus, mas isso não deve criar um alarme para as pacientes que pariram agora deixarem de amamentar as suas crianças, porque o benefício da amamentação, sem dúvida, para a maioria vai superar
o risco. Mas se houver uma doença exantemática, né, com aquelas manchinhas na pele, febrícula, a conjuntiva, né, os sintomas do Zika vírus, a conjuntiva fica muito vermelha, como se fosse uma conjuntivite, só que não coça o olho. A febre é baixinha, tem aquelas manchas pela pele, aquela dor no corpo, que é aquela mialgia, dor nas articulações. Quer dizer, se houver esse quadro exantemático, esse quadro viral, deve-se suspender a amamentação durante aquele período. Doutora, existe algum repelente assim específico, algum produto específico que as mulheres precisam aí estar utilizando, principalmente as grávidas, né, para evitar a contração do Zika vírus? Então, na verdade, todos os repelentes podem ser eficazes, mas a gente fala que o IR 3535, que é uma substância que tem uma durabilidade de ação pequena, quer dizer, eu vou ter que repor ele a cada 2 horas, mas é uma medicação é um repelente extremamente seguro, uma substância segura para gestante, inclusive foi liberado para crianças acima de 6 meses, depois da orientação do pediatra. Então, esse R3535, sem dúvida, é o mais seguro, mas ele dura pouco tempo. Eu vou ter que repor ele de 2 em 2 horas. A segunda substância seria a escaridina, que na prática é a que a gente mais tem usado. Ela é segura também para gestante. Ela deve ser reposta a cada 6 a 8 horas. Alguns trabalhos mostram 6 horas, alguns trabalhos mostram 8 horas. Ela deve ser reposta. E ela pode ser usada por gestante durante toda a gestação. Existe, só que ela está sendo difícil, só tem um nome comercial, só tem uma marca comercial e está sendo difícil de encontrar. Aqueles outros com DIP, que são os mais comuns que a gente encontra largamente, que são também no preço mais acessível, devem ser repostos a cada 6 horas. Mas o importante para a gestante é pensar que ela pode fazer uma barreira física, não se expor tanto a produto químico e usar calça comprida, blusa de manga comprida quanto for possível, né? Sapatos fechados, tentar telar a casa, né? Colocar telas nas janelas, dormir com o velho mosquiteiro, né? Usar essas barreiras mecânicas para que a pessoa não precise se expor tanto ao repelente. O repelente é necessário, parece ser seguro, mas não existe nenhum estudo a longo prazo com o uso tanto tempo de repelente. Ok, doutora, muito obrigada. Vamos para a próxima pergunta. Boa tarde. Eu queria saber se como a gestante pode se prevenir contra a picada do mosquito, se o repelente é preciso. Acabamos de falar sobre o repelente. É fundamental, né? Muito importante, e você vê que a população está muito consciente, né? E sempre lembrando. Eu vou só botar um parênteses aqui, que é uma dúvida que normalmente a paciente tem. Ok, Gestante, a gente manda usar filtro solar e hidratante. Aí elas me perguntam assim, vem cá, qual vai ser a ordem que eu vou passar isso aí? No rosto, o filtro solar primeiro, o repelente por cima. No corpo, o hidratante primeiro e o filtro solar por cima. Mas o repelente deve ser priorizado, hidratante primeiro e o repelente por cima. Okay. Doutora, na verdade, logo quando surgiram os primeiros casos de microcefalia, se falou muito que a mulher contraía, né, o problema do bebê no 3º mês de gestação. Agora tem novos estudos, isso mudou um pouco. Em que mês de gestação a mulher corre o risco de contrair o Zika e o bebê, consequentemente, nascer com a microcefalia? A infecção pelo Zika vírus, ela parece ser mais deletéria, pior para o feto, quando a gestante contrai o vírus até o 3º mês e desenvolve a doença, né, até o 3º mês. Mas, em qualquer fase da gestação, em que haja contaminação e que se manifeste essa virose, ela pode trazer dano neurológico para a criança. Existe algum horário assim mais propício, né, para o mosquito Aedes aegypti picar uma mulher grávida e, consequentemente, a mulher, né, ter um filho com a microcefalia? Então, não existe regra para que isso não se transforme até num fator contra as pacientes. Mas o mosquito gosta daquela temperatura amena. Então, no início da manhã, naquele período no iniciozinho da manhã e no finalzinho da tarde, realmente é pior. Mas eu vou lhe contar o caso. Domingo a gente matou um Aedes aegypti num centro de Ilhéus. Era 2 horas da tarde e um sol muito quente. Então, a gestante não se sinta protegida. Aquela barreira mecânica e o repelente vai ser necessário em qualquer momento. Doutora, uma mulher que ela já teve Zika vírus, ela ficou, né, curada e tudo, ela corre algum risco ao engravidar posteriormente? Ou ela pode engravidar assim, sem medo? Então, normalmente o vírus, a viremia, né, aquele período de infecção viral
que ela pode transmitir para a criança o vírus ativo é durante o período da doença. Passado o período da doença, a paciente já não tem mais vírus ativos no organismo. Então, ela vai normalmente poder engravidar. Mas se ela tiver qualquer dúvida, existe um exame para fazer o isolamento do vírus. É um exame que chama PCR. O que é que dificulta esse exame? Ele é um exame que vê se existe ou não molécula do vírus dentro do organismo da pessoa. Só que é um exame caro, que os planos de saúde ainda não cobrem, porque ele detecta material genético do vírus. Entendi. Infelizmente, Itabuna, já são 15 casos notificados de microcefalia. Doutora, quais são as características da microcefalia na criança e quais são os danos que esse problema causa na criança? A gente generalizou os problemas decorrentes dessa provável infecção pelo Zika como microcefalia, mas a microcefalia é a diminuição do tamanho da cabecinha do neném em relação ao que seria normal para aquela idade gestacional. Mas, além disso, tem algumas calcificações dentro de algumas partes do cérebro da criança, que são calcificações que vão limitar o desenvolvimento. Existe também uma dilatação dos ventrículos dentro do cérebro da criança e uma alteração no desenvolvimento do cerebelo, que é aquele órgão do equilíbrio. Né? Existe uma alteração no desenvolvimento do cerebelo. Então, é um conjunto de malformações que vão limitar a vida da criança, que podem ocorrer com maior severidade ou com menor severidade. Ela não é um pacote fechado para todo mundo. Mas aquela paciente que foi acometida, que a criança nasceu com a alteração pela provável infecção do Zika vírus, ela deve procurar uma assistência, porque aquela estimulação precoce da criança, com acompanhamento especializado, com fonoaudiólogo, fisioterapeuta, neurologista pediátrico, quer dizer, existe toda uma rede de suporte que vai garantir o melhor desenvolvimento dessa criança. Mas é uma criança que vai ter um comprometimento futuro, né? Infelizmente, parece ter um comprometimento neurológico e oftalmológico muito severo. Ok, por isso muitas mulheres às vezes ficam com receio de engravidar. É prudente esperar um pouquinho, passar esse período, não é isso, doutora? É prudente, para quem puder, para quem tiver uma idade materna que permita, esperar um tempo, principalmente aquilo que a gente falou, esperar maio, junho, que foi quando o ano passado tiveram a maior incidência de casos. Doutora, para a gente encerrar, dengue, febre chikungunya e zika vírus, o que é que diferencia, né, o zika vírus das outras viroses, até para as mulheres ficarem, né, mais atentas aos sintomas da doença? Na verdade, todas as doenças que são temáticas virais, são aquelas doenças que são causadas por vírus e que promovem manchinhas na pele, aquelas manchinhas pequenas na pele, elas são difíceis de serem diagnosticadas só pelo exame clínico. Mas o que a Zika promove maior, que diferencia, que as outras também têm, mas na Zika parece ser um pouquinho mais frequente, mais importante, é essa conjuntivite, né? Que seria esse avermelhamento do olho, que o olho ficaria mais vermelho sem prurido. A febre é baixa, há dores no corpo como as outras, há dores na articulação como as outras, mas os sintomas são mais amenos e mais rápidos. A chikungunya parece permanecer mais aquele sintoma de dor no corpo e de dor nas articulações por mais tempo. E a dengue tem aquela dor retroocular, que é muito importante, aquela dor à movimentação dos olhos, que é muito importante e muito típico da dengue. Mas, assim, o ideal é que procure um atendimento médico para que isso possa ser feito, essa diferenciação. O que Tom falou nesse instante, que é uma grande verdade, é que realmente todas as unidades de saúde estão sobrecarregadas. Superlotadas. Eu estive segunda no base, meu marido estava de plantão segunda e terça lá. O que a gente vê é que, infelizmente, até começar a funcionar essa unidade básica, né, que vai fazer o suporte, realmente o atendimento vai ficar lentificado, mas se você puder, espere para passar por um profissional médico. Ok, então aí mulheres fiquem alertas, né? Então aí as dicas, as orientações aqui da doutora Renata Albano. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui no Papo de Mulher. Eu que agradeço. Muito obrigada, boa tarde. E a você de casa, uma boa tarde, obrigada pela companhia. Na próxima quinta-feira eu estarei de volta com mais um Papo de Mulher para você. Até lá!